Fala aí, Padawan! Bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, a esse lugar que nós temos para pensarmos juntos, pensarmos alto e pensarmos filosofia. Pedro Paulo aqui para a gente ter o nosso encontro semanal, a fim de que a gente possa tratar de alguns assuntos, sobretudo filosofia, teologia, letras. Na aula de hoje, no encontro de hoje, nós iremos tratar um pouco de filosofia, de um grande pensador que fez cena no século XIX, mas que foi super influente durante todo o século XX e que também agora nós ainda ouvimos eco do seu pensamento no século XXI. Nós estamos falando, como você deve ter visto em algum lugar dessa tela, de Karl Marx. Mas espera aí, antes de você falar que todos os professores de humanas são de esquerda, antes de você falar que a gente está fazendo doutrinação, é importante a gente deixar claro algumas coisas. Esse é um vídeo de resumo da obra do Marx. Então, ainda que eu tenha me pautado em diversos textos do próprio Marx para construir esse vídeo de diálogo com você, a ideia desse vídeo não é fazer uma apresentação extensiva da obra do Marx, mas fazer um recorte muito preciso daquilo que é o mínimo necessário que você precisa para fazer as provas do Enem, da UERJ e dos vestibulares que você for prestar. Então é o conhecimento mais geral e o mais básico daquilo que é a introdução ao marxismo. 2. O objetivo desse vídeo é te ajudar, se você está no ensino médio, a realizar essas provas bimestrais que você tem por aí para realizar, para fazer, e que muitas vezes acabam exigindo que você faça uma revisão por fora. Talvez porque você tenha conversado durante as aulas do professor de filosofia, talvez porque você tenha faltado esse conteúdo. Então a ideia desse vídeo é fazer um resumão completo, mas ainda assim muito sucinto, daquilo que é o essencial do pensamento marxista. 3. O objetivo desse nosso encontro, caso você não seja estudante do ensino médio, não esteja preocupado com o Enem, não esteja preocupado com uma prova, é ajudar a esclarecer o pensamento marxista, ou pelo menos o pensamento de Marx, de uma maneira muito leve, muito sucinta, que você consiga pelo menos se situar sobre o que a gente está falando quando a gente fala do Marx. E por último, não é? Já deixo claro que esse é um vídeo introdutório ao pensamento do Marx. Eu não estou falando aqui a partir do local de fala do sociólogo, a partir do local de fala do cientista político ou do historiador. Aqui no YouTube você vai ter uma infinidade de canais que vão estar tratando de Marx a partir dessas perspectivas. Eu quero abordar Marx com você a partir do viés filosófico. E é esse recorte que nós iremos fazer do pensamento marxista. O que significa isso? Que para nós interessa muito mais a argumentação que o Marx fez, os pontos chaves dessa argumentação e possivelmente as conclusões a que podemos chegar a partir dela. Eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição desse vídeo alguns lugares que você pode ter um aprofundamento muito maior sobre o pensamento marxista. Se eu puder te fazer uma recomendação, te recomendo já a Sabrina, do canal Tese 11, que tem um trabalho fantástico de divulgação do pensamento marxista aqui no YouTube. E é uma mulher de profunda envergadura intelectual para tratar do assunto, visto que toda a pesquisa dela tem sido pautada sobre isso. Vale a pena você conferir lá. No mais, se inscreve nesse canal para que a gente possa continuar pensando alto, deixa já o teu joinha aqui embaixo do vídeo e acessa ali do lado o sininho e já dá um cutuque lá no sininho para que você receba notificações toda vez que eu estiver colocando vídeo novo. Tenho conseguido manter a regularidade de um vídeo por semana e são sempre vídeos variados para te ajudar a pensar alto, para te ajudar a pensarmos juntos esse cenário que é o cenário do pano de fundo ocidental no qual nós estamos colocados para que a gente possa pensar melhor a nossa sociedade, pensar a nós mesmos e pensar o mundo que nós queremos construir. Eu sei, você já está reclamando que está demorando demais, então vamos direto para aquilo que é o que mais importa, que é o tema do nosso encontro, que é Karl Marx. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre o Marx é que o Marx é um pensador do século XIX. E para a gente poder entender o pensamento marxista, a gente precisa ter diante dos olhos o cenário do século XIX no qual o próprio Marx está vivendo. Marx nasce no ano de 1818
e ele vai morrer no ano de 1883. Então Marx ele vive quase que toda a extensão do século XIX, que foi um século de profundas transformações, sobretudo no cenário urbano. A gente precisa lembrar que a Revolução Industrial ela causou um êxodo, não é, para os grandes centros urbanos e uma mudança no modo como se entendia o trabalho, a produção de riqueza e as próprias relações trabalhistas, bem como o Marx está testemunhando o advento de uma nova estrutura, podemos chamar assim, econômica, que é a estrutura dessa burguesia industrial, industrializada e a consolidação do capitalismo industrial como nós o concebemos. E é diante desse cenário que Marx vai tentar dar respostas a partir da leitura da história, a partir de uma perspectiva sociológica, a partir de uma perspectiva filosófica. Nesse vídeo, como é um vídeo sobre filosofia, nós iremos fazer um recorte do aspecto filosófico que o Marx está fazendo. A primeira coisa que a gente precisa ter clareza é que o Marx ele se apropria de uma série de conceitos que vieram de Hegel. Então, assim, vou passar por Hegel muito rápido, porque se você quiser, você bota aí, hashtag Pedro Paulo, faz um vídeo sobre Hegel, e aí, quem sabe, a gente traz algum convidado, a gente faz um Pensando Alto debate, para a gente poder discutir Hegel aqui no canal. Então, se você tiver interesse num encontro de Pensando Alto sobre Hegel, bota aqui nos comentários, hashtag Pedro Paulo fala de Hegel, e a gente produz um vídeo para você só sobre Hegel, que é um autor bem difícil. Mas voltando para o Marx se apropria de muitos conceitos que são da tradição hegeliana. O conceito de dialética como conflito entre uma tese e uma antítese, sendo que essa antítese é uma contradição presente já na própria tese, por exemplo, é algo que vai estar muito presente no pensamento marxista. O Marx vai se apropriar de Hegel também dessa noção de um progresso histórico, não é? O Hegel havia dito que o movimento do espírito é um movimento que acontece na história, não é? Que o movimento do espírito ele tem centralidade no desenvolvimento da história. E o Marx vai dizer também isso, né? Que a história da humanidade ela é aquilo que é o cenário a partir do qual nós podemos interpretar as realidades a partir dos meios de produção, dos modos de produção. Vamos entender esses conceitos daqui a pouco. Porém, o Marx ele faz uma inversão do pensamento do Hegel. Por quê? Lá na obra do Hegel, havia uma pretensão de Hegel de criar um sistema metafísico que fosse capaz de explicar a totalidade do real, no qual Hegel coloca o espírito, a razão, uma ideia, como princípio criador e fundador da realidade. Então, a partir da razão, a realidade seria criada e se desenvolveria como um progresso, né, historicamente consolidado, de externalização do espírito na natureza e depois na história, fazendo com que o próprio espírito almejasse cada vez mais a consciência de liberdade, o conceito de liberdade, até que o espírito chegasse no em si para si. Lembra da hashtag lá do Hegel. Se você quiser isso aí explicadinho, tem que botar a hashtag aqui embaixo. O Marx vai dizer que isso aí é um equívoco, porque, segundo o pensamento marxista, não é a consciência que cria as condições materiais nas quais os seres humanos vivem, mas é o contrário. São as condições materiais instaladas na realidade histórica em que nós estamos situados que vão criar os modos como nós pensamos a realidade. Então é a matéria, é a condição material que cria as possibilidades de interpretação na consciência. Assim sendo, são as condições materiais que criam os elementos da consciência. Há uma inversão, meio que Marx vira Hegel de ponta cabeça, ainda que esteja se apropriando de muitos elementos da tradição hegeliana. Ok? A pretensão do Marx é uma pretensão metafísica. Ai, se você é marxista, você ficou com raiva quando eu falei isso, né? Mas vamos tentar entender isso. Quando eu falo metafísica, não interpreta a metafísica como transcendente. Não interpreta a metafísica como aquilo que é espiritual. Se você quiser, a gente pode até corrigir isso, não que estivesse errado. Quando eu falo metafísica aqui, eu estou dizendo no sentido de uma explicação que abarca a realidade, que dá conta da realidade como um todo. Marx pretende encontrar um princípio explicativo para o real, do mesmo modo que o Hegel fez. Só que o Marx vai inverter isso. Aonde o Hegel tinha encontrado o espírito e a consciência, o Marx vai encontrar a matéria e as condições materiais.
Então, se você quiser, a gente pode até mudar as palavras. A gente poderia dizer que o Marx tem uma pretensão científica de explicação da realidade social, a partir da própria realidade social. Então, o que o Marx pretende? O projeto marxista é de criar um sistema científico, e aí quando a gente fala científico, a gente está entendendo ciência aos moldes do século XIX, né, em que você tem aí uma teoria que vai se exprimindo na praxis, na prática, no empírico e no empirismo da realidade, e a partir dele extraindo dados para que a própria consolidação da episteme científica possa se dar. Então, Marx ele quer criar uma ciência que seja capaz de explicar como as sociedades funcionam e qual vai ser o trajeto ou o percurso que essas sociedades irão fazer. Nessa perspectiva, Marx vai dizer que a dialética ela se dá não como Hegel tinha dito, no movimento transcendente que está presente em todas as tessituras do real, em que o ser e o devir se constituem, fazendo com que o espírito se faça a si mesmo. O Marx vai dizer que isso é aquela confusão que os filósofos tiveram de pensar o mundo, mas o que importa mesmo é analisá-lo para transformá-lo. Assim sendo, o conceito de dialética em Marx significa a história dos seres humanos em sociedade, nas relações que eles estabelecem entre eles, entre os próprios homens e com a natureza. Por que isso aqui é importante? Porque aqui Marx já é revolucionário. Marx identifica o seguinte padrão, que diferente dos outros animais, os seres humanos não nascem equipados, os seres humanos não nascem prontos para tirar da natureza aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Nós precisamos transformar a natureza para extrair dela aquilo que são as condições da nossa subsistência. Esse processo de transformação da natureza, pelo qual nós nos mantemos no ser, nós lutamos para continuar sendo, o Marx chama de trabalho. E é, em linhas muito gerais, essa característica que nós iremos chamar de materialismo histórico. Ou seja, é o fato de que o ser humano está lançado neste mundo material, em condições materiais precisas, da sua facticidade, em um solo preciso, em um clima preciso, com dificuldades reais, num corpo real. É dentro dessas configurações todas que o ser humano precisará extrair da natureza a sua subsistência, e esse processo de extração da natureza é o trabalho que faz com que o homem se entenda naquilo que é. O homem é o ser que trabalha, o homem é um homo faber, aquele que fabrica, através de seus mecanismos, a sua própria subsistência e, nesse sentido, também a sua subjetividade. Entretanto, as sociedades, conforme vão se tornando mais complexas, conforme vai acontecendo a distribuição dos trabalhos no seio da sociedade e assim a repartição dos trabalhos, vai fazendo com que o homem ele não se encontre mais e não se realize mais como sujeito no trabalho que ele faz. Então, o trabalho deixa de ser uma propriedade de mim, uma propriedade de mim mesmo, pela qual eu luto pela minha subsistência, para se transformar na propriedade de um outro, para quem eu vendo a minha força de trabalho, vendo as minhas capacidades, vendo as minhas potencialidades, a fim de produzir uma determinada riqueza, fragmentada na divisão do trabalho que me foi confiada, para que um terceiro, que agora detém na divisão social a propriedade dos meios de produção, lucre com aquilo que eu produzo. E do lucro que esse proprietário dos meios de produção, que a gente chama de burguês, adquire, ele me entregue uma parte que é mínima somente para a minha subsistência. Aqui a gente já está partindo para a análise que o Marx vai chamar de materialismo dialético, que é justamente a tentativa de explicar os modos como as sociedades elas vão se consolidando a partir das relações que os indivíduos têm com o trabalho, com a natureza, com os outros, a partir da propriedade privada dos meios de produção e da venda da própria força produtiva do trabalhador para o dono do meio de produção. Isso cria o que o Marx chama de alienação, ou seja, o meu trabalho deixa de ser uma realidade minha para se transformar numa realidade de outro, que o outro controla, que em certa medida o outro governa, que em certa medida o outro lucra e se beneficia dela. Esse processo de alienação
acaba criando um fetichismo das mercadorias. Meio que as mercadorias elas se tornam entes em si mesmos e meio que eu me torno aquilo que eu produzo dentro da sociedade. Né? Já não há mais uma distinção entre o produto que eu faço e aquilo que eu sou. E perceba como isso no nosso cenário contemporâneo é muito presente. Né? A maioria de nós, ao nos apresentarmos a alguém que estamos conhecendo, dizemos para a pessoa que somos aquilo que fazemos. No meu caso, por exemplo, diria, oi, prazer, sou Pedro Paulo, eu sou professor. Confundindo a minha atividade trabalhista, né, enquanto laboral, com aquilo que eu sou. Eu deixei de ser Pedro Paulo para me tornar o produto que eu realizo socialmente. Consegue entender o fetichismo? Então, essa transformação da mercadoria em uma entidade em si mesma, então ela começa a ter valor em si mesma e é tratada como se ela fosse um alguém, e ao mesmo tempo, a minha subjetividade enquanto ser humano se perde naquilo que eu faço, naquilo que eu produzo. Esse processo cria uma disjunção ou cria uma separação entre a humanidade, a minha humanidade, o meu humanismo, a minha identidade como ser humano, a sociedade na qual eu estou mergulhado e a natureza da qual eu estou extraindo o meu sustento. A natureza passa a ser simplesmente a fonte da onde eu vou extrair cada vez mais possibilidade de riqueza. A sociedade é o tecido no qual eu vou tentar produzir cada vez mais para alcançar cada vez mais lucro, com menos prejuízo possível, para tentar enriquecer cada vez mais. E a minha relação com o outro começa a ser uma relação em que um é dominado e o outro domina. O dominado é aquele que não detém a posse dos meios de produção. E o dominante, aquele que exerce a propriedade privada dos meios de produção, explorando a força trabalhadora do dominado. A isso nós chamamos de classe social. Para o Marx, a estrutura das sociedades é uma estrutura de tensão contínua entre as classes. O dominado e o dominante estão sempre numa tensão de conflito. Nós não iremos entrar nesta aula na perspectiva de como esses conflitos, que são contraditórios em si mesmos, são o motor da história. Porque, uma vez que os dominados tomam consciência da sua sujeição e conseguem perceber de que modo eles foram lubridiados pela ideologia dominante na sociedade para que eles aceitassem o papel de subjetivação e de subcultura e de sujeição em relação aos dominantes, eles tomam consciência de sua classe, do seu poder de luta e se revoltam contra os dominantes, desapropriando os meios de produção e instaurando uma nova forma social. Então, os tipos de sociedade foram evoluindo através desses conflitos de classe que foram se estabelecendo pelas eras. A gente sabe que no pensamento marxista, o capitalismo está prenho de contradições, ou seja, dentro do capitalismo nós temos muitas contradições internas, que no momento elas irão explodir pela consciência de classe trabalhadora e irão culminar naquilo que a gente chama de socialismo, na ditadura do proletariado, em que os meios de produção começarão a ser comunizados, e aí, após esse processo de implantação de uma comunização da propriedade privada dos meios de produção, nós chegaríamos ao momento perfeito, que seria o comunismo. Como o objetivo desse vídeo não é ciência política, não é sociologia, nós iremos parar nessas análises conceituais. Então, o materialismo histórico, em linhas gerais, é essa consciência de que o homem está lançado no mundo, na sua materialidade, e enquanto ser material, produz as suas condições de subsistência. O materialismo dialético são esses conceitos que o Marx vai criar para que a gente possa entender o funcionamento das sociedades, a partir da noção de trabalho, de lucro, de alienação, de fetichismo e de consciência de classe. Qualquer dúvida, é só colocar aqui na caixa de comentários desse vídeo e eu vou ter um imenso prazer de te responder e a gente vai poder trocar ideias. Se você quiser aprofundar ainda mais os seus conceitos sobre Marx, vou recomendar novamente o canal Tese 11 da Sabrina, que tem conteúdos super didáticos e super diretos. Além disso, fico à sua disposição para que a gente possa dialogar. Olha, forte abraço, Pedro Paulo aqui, e é nessa que eu vou.